Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós temos aqui um texto muito conhecido de todos nós. Talvez aqui uma grande maioria tem costume de ministrar a palavra de Deus, já tenha pregado sobre esse texto, ministrado sobre esse texto, e é bom que seja assim. E Deus então colocou esse texto bem simples, mas muito especial, para que nós possamos falar nessa noite. Nicodemos, ele vai ter com Jesus, mas antes de Nicodemos e ter com Jesus, a Bíblia diz que Jesus realiza o seu milagre. E Jesus, ele realizando vários milagres, agora ele vai para Jerusalém. E em Jerusalém está acontecendo a principal festa judaica, que é a festa da Páscoa. Haviam 3 grandes festas em Israel. Havia a festa dos tabernáculos, havia a festa da Páscoa e havia a festa de Pentecostes, ou festa da colheita. E a Páscoa era uma das principais festas. Uma cidade que cabia aproximadamente 45 mil habitantes, em média. Agora, no apogeu dessa festa, vai subir a Jerusalém, vindo da Galileia, vindo mais abaixo dos lugares longe da Judéia, vindo da Babilônia, vindo de vários lugares da Capadócia, pessoas que vão subir a Jerusalém, e cerca de 185 mil pessoas vão encher e abarrotar a cidade de Jerusalém para poder cultuar ao Senhor na festa da Páscoa, na festa que Deus estabeleceu como uma festa, como um testemunho eterno nessa festa. E a Bíblia diz que Jesus ele vai para essa festa. Só que quando Jesus ele chega no templo, imagina só, a festa da Páscoa era a festa onde um cordeiro deveria ser imolado, o cordeiro deveria ser cortado ao meio, e ele deveria ser oferecido em sacrifício a Deus, e outros cordeiros eram assados, e outros eram preparados para que os judeus comessem e se alegrassem. Então, agora,
no templo central de Jerusalém, no grande templo que foi reformado e era a grande glória de Israel por Herodes, havia milhares de pessoas trazendo cordeiros que eram partidos e colocados ali. Imagine você essa cena, imagine um animal partido. Agora multiplique essa cena por dezenas e centenas de animais partidos. Era uma cena chocante que chamava a atenção de todo mundo. Era uma festa muito impressionante, uma festa de sacrifício, uma festa de lembrança que o anjo da morte havia passado e havia poupado os filhos de Israel. E Israel havia saído do Egito de pé enxuto. Então essa festa deveria ser lembrada e recordada. Só que agora Jesus ele sobe para essa festa e ele não está nada impressionado com a festa. Jesus ele está irado e revoltado com o que estava acontecendo dentro do templo de Deus. E qual era a revolta de Jesus? O que acontecia dentro do templo de Deus? O que acontecia no templo de Deus era que quando as pessoas que vinham desse lugar longínquo para trazer a sua oferta, muitas pessoas, era impossível trazer os seus animais. Imagine que a pessoa agora ela quer ofertar de coração para Deus 10 bois, ela quer ofertar 10 ovelhas, e como ela traria isso numa marcha, esses 10 animais? E tem mais, se ele está trazendo aquela ovelha pelo caminho, e essa ovelha quebra a pata, ela se torna abominável para o sacrifício, porque o sacrifício deveria ser um animal puro, sem mancha e sem mácula, porque apontava para o próprio Cordeiro que é Jesus. Então o animal, ele quando era trazido ao sacerdote, o sacerdote olhava para esse animal para ver se ele estava apto ao sacrifício, apto a ser imolado. Então, para facilitar a questão de oferecer animais, o que foi feito? Alguns cambistas vendiam animais ali. Algumas pessoas comercializavam animais no templo. E aí vem a pergunta: é certo comercializar animais no templo de Deus? Não havia problema, desde que isso viesse facilitar a vida das pessoas que viessem de terras longínquas para poder oferecer. Só que além de haver pessoas que vendiam animais, haviam também cambistas que trocavam as moedas. Por que haviam cambistas? Porque Israel não aceita qualquer tipo de idolatria. E se você pegar uma moeda, tem uma esfinge nela, que representa um imperador, que representa um homem que é adorado no Egito, que é adorado em Roma. Então essa moeda romana e essa moeda egípcia, ela não podia ser dada ali no templo para a aquisição de um animal. Então havia os cambistas que tinham moedas do templo, a qual não possuía esfinge, e eles trocavam essas moedas. E dentro desse comércio está o problema que irrita Jesus. O problema é que as pessoas elas vinham com seus animais diante dos sacerdotes. Já haviam muitos sacerdotes corruptos, ladrões naquela época, não diferente de hoje. E ali, claro que havia homens sinceros, mas a grande maioria corruptos. E esse sacerdote, você vinha de longe e você trazia a sua ovelha, porque nem todos compravam. E quando chegava ali, o sacerdote olhava para a sua ovelha e falava assim: ela está inapta para o sacrifício. E você então teria que desfazer da sua ovelha por um valor insignificante. E já havia uma gangue montada que ia comprar a sua ovelha. Às vezes estava mesmo com o casco rachado e o sacerdote condenava. Só que a máfia era tão grande dos animais dos sacerdotes que às vezes eles passavam uma cerinha no casco da ovelha e eles pegavam aquele animal reparado e colocavam para vender. E aquele cara que comprou o animal condenado aqui, agora ele vai comprar o animal reformado, reparado, quando assim dava para poder fazer, mentir, enganar. E os sacerdotes estavam prostituindo o templo de Deus, e eles estavam fazendo uma máfia dentro do templo de Deus, e isso irritou muito a Jesus. E Jesus então, ele chega, ele faz um chicote de açorrague, e Jesus ele entra extremamente irado, e ele começa a chicotear e a quebrar todo o comércio no templo. E ainda havia outra questão que agravava, porque o lugar que eles estabeleceram a sua feirinha para vender os seus animais era o templo dos gentios. Ou seja, se o gentio via de longe para adorar, ele não tinha mais lugar, agora virou um monte de barraca, nem mais em paz ele podia orar. Então Jesus ele começa a quebrar tudo, a virar a mesa, a destruir tudo. Irmão, o que Jesus fez foi algo muito sério. Nós sabemos que os nossos políticos são corruptos.
experimenta aí num desses lugares onde você sabe que tem pessoas corruptas e faz o que Jesus fez. Você vai preso ou morto. Jesus colocou a própria vida dele em risco, desafiando o sumo sacerdócio, o poder real do templo. Ele chega e ele destrói tudo, porque ele diz: a casa de meu pai será chamada a casa de oração, não covil de salteadores, e ele coloca a ordem naquilo ali, ele destrói tudo. Isso é o que antecede a história de Nicodemos. Agora, você imagina, Nicodemos, ele está vendo isso. Como você sabe, pastor? Porque ele é dos 70 do Sinédrio. E ele está na festa da Páscoa. E ele está vendo Jesus chegar e quebrar tudo. E Nicodemos era um homem temente a Deus. Ou seja, Nicodemos, ele viu em Jesus algo especial em Jesus. Muitas pessoas acham que Nicodemos vai até Jesus porque a alma dele está aflita e ele quer buscar salvação. Não é isso. Nicodemos, ele vai até Jesus porque ele viu em Jesus um referencial e ele viu que Jesus tinha algo que ele não tinha. Qualquer criança que vê qualquer desenho de super-herói é aquilo que ela quer ser. Então, quando Nicodemos, imagine Nicodemos, um homem piedoso que talvez não estava associado àquela máfia, como era José de Arimateia e alguns outros, e às vezes ele queria fazer aquilo. Quem sabe Nicodemos, ele deitou um dia e pensa: amanhã eu chego lá e quebro tudo e tiro a corrupção. Mas ele não tinha autoridade porque ele era só Nicodemos. Mas Jesus chegou e ele quebrou tudo. E Nicodemos olhou para Jesus e falou: o que é que ele tem e como ele tem isso? E por isso Nicodemos agora de noite ele vai ter com Jesus para poder ter o que Jesus tem. Ele entra na presença de Jesus para poder receber o que Jesus tem. E ele vai de noite por quê? Porque ele não podia ir de dia. Jesus agora é o procurado. Jesus agora está sobre a mira do Sinédrio. Jesus está sobre a mira do sumo sacerdote. E ele não pode estar compactuando com aquele que o sumo sacerdote está buscando para poder matar e tirar a vida. E a Bíblia diz que Nicodemos, pela noite, ele vai ter com Jesus. E ele chega no verso de número 2, e ele diz: bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Bem sabemos, ele era de um escalão mais alto, ele era um sacerdote, Nicodemos. Ele era um fariseu. Quando ele diz bem sabemos, no plural, ele não está falando que o povo sabe junto com ele. Ele está falando que ele e os amigos dele do Sinédrio, outros, como José de Arimateia, sabem que Jesus é mestre, vindo de Deus. Porque não poderia ser, Deus não poderia, ele não poderia não ser Deus, porque só poderia fazer o que Jesus fez e fazia se Deus fosse com ele. Muitos sinais Jesus havia feito, muitos sinais haviam marcado o ministério de Jesus, e isso marcava que Deus era com ele. Um homem para chegar e desafiar a autoridade do templo e fazer o que fez e permanecer vivo, calma aí, Deus tem que ser com ele. Tem uma autoridade de Deus sobre a vida dele. E ele não vai ali para reconhecer Jesus como aquele que vai salvar. Não, ele vai ali porque ele quer ter. Como que Jesus teve essa autoridade? Como você faz esses sinais? Eu estudo o que você estudou. Eu prego o que você pregou. E eu não tenho o que você tem. Como é que eu tenho isso aí que você tem? Era isso que Nicodemos ele foi ter com Jesus. Ele foi querer saber com que autoridade, de que forma ele obteve. Ele não foi buscar salvação. Sabe por quê? Um judeu não tem a ideia que nós temos. A ideia de que precisamos ser salvos. O judeu já nasce sendo estudado de que eles foram o povo eleito. De que eles, desde pequenininho, foram escolhidos por Deus para a salvação. E a teologia rabínica só enfatiza isso. Fazendo mais obras boas, você vai ser salvo. E ele era esse homem piedoso. E ele era esse homem íntegro. Então, para ele já está garantido. A porta do céu já está mais do que aberta, porque ele estava fiado nas suas obras, segundo a sua teologia rabínica. Mas ele chega até Jesus, ele não vai questionar a salvação. Ele vai questionar com que poder e autoridade tu faz essas coisas, porque eu quero isso também. Jesus então respondeu e disse:
na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus então agora diz para ele, você quer ter isso? Nicodemos, você quer ter essa autoridade? Você precisa de uma coisa. Você quer que o Espírito Santo te desça sobre você e te entre e te use? Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E veja bem, alguns pensam que Nicodemos é um homem besta, burro, vamos dizer assim. Porque a resposta que ele dá é de uma pessoa... Não, ele está usando de sarcasmo. Como ele fica sem entender esse nascer de novo, ele faz um sarcasmo com Jesus. E ele, como um mestre, e ele como achando que é um igual a Jesus, um estudioso, ele vai dizer, como que um homem velho pode voltar para o ventre da sua mãe? Ele está debochando. Ele está usando de um sarcasmo. Como que um homem velho pode voltar e tornar ao ventre da sua mãe nascer de novo? Ele está debochando de Jesus. E Jesus então diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Jesus então traz para ele algo mais profundo. Você precisa nascer de novo. Aí ele não entende e usa o sarcasmo. Jesus olha para ele e fala assim, você precisa nascer da água e do Espírito. Ele então tenta compreender essas verdades. E essa verdade não é difícil entender. Nascer da água. O que é nascer da água? O que João Batista fazia na beira do Jordão? João Batista batizava. E batizava o batismo do arrependimento. E ele pregava, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Algumas pessoas falam que o batismo é um ato cristão, mas não é. Batismo é um ato religioso judaico. Só que o que marca o batismo cristão, porque é uma vez só, um só batismo, um só Senhor, uma só fé. E o batismo religioso era constante. Toda vez que uma mulher passava pelo seu processo, sua regra mensal, ela tinha que descer ao batismo, que é chamado mikve. E ela tem que fazer esse banho de purificação. E se o judeu pecava, ele passava por esse banho, aonde ele era purificado dos seus pecados. Então Jesus está dizendo para Nicodemos, olha, para você nascer de novo, é através da lavagem e do arrependimento pela água. E não basta só isso, porque muitos descem na água e aparentam um arrependimento, mas não tem o Espírito. Então Jesus falou, é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário que haja o arrependimento e é necessário que o Espírito de Deus venha e preencha essa pessoa para um novo nascimento e uma nova realidade. Jesus está trilhando e mostrando o caminho para Nicodemos, para poder então ter aquilo que Jesus tinha, para poder então ter a presença e o poder do Espírito Santo de Deus. E Nicodemos, ele está ali tentando compreender essas verdades espirituais. Só que ele não consegue. E Jesus diz, o que é nascido da carne, é carne. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. Nicodemos, ele nasceu da carne. Mãe dele gerou, cresceu, tinha estudado, era um dos rabinos mais fantásticos de Israel. Mas agora, Jesus está dizendo para ele que é necessário ele nascer do alto. Esse nascer do Espírito quer dizer nascer de Deus. Isso não depende de nós. Jesus está desconstruindo toda a teologia rabínica que ele achava que é por obras. Não, você faz. Jesus está dizendo, não depende. Você se arrepende e você chora. E Deus, de forma maravilhosa, faz esse nascimento. Porque é do alto, é do Espírito. Se Deus não fizer, não adianta nada que nós façamos. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. É necessário ir aos pés de Deus e chorar para que esse nascimento do alto venha e desse preencha essa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, o Nicodemos, ele queria entender isso, esse mistério. Ele queria tentar entender isso. Mas Jesus falou, o que é nascido da carne
é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. É interessante, porque Nicodemos, ele é um dos 70. Dos 70... dos 70 homens que governam Israel. Ele é o conselho. Israel tem um conselho supremo, como se fossem os senadores da nossa nação, mais ou menos. Os nossos senadores. E Nicodemos é um desses. Ou seja, há algum problema com as pessoas, elas vão até Nicodemos e esses 70 julgam a causa e apresentam a solução. Então ele é um homem altamente douto e instruído. E aonde surgiu esses 70? Esses 70 surgiram lá no deserto, quando Moisés estava julgando a causa do povo, e era muito pesado para Moisés julgar. Então Jetro deu uma dica para Moisés, falou: Moisés, se você continuar fazendo isso, você vai morrer, porque o trabalho desse povo é pesado demais. Divide homens, faz líderes aqui para que te ajudem a governar o povo, a julgar o povo. E aí o que acontece? Moisés fala: então Deus, usa esses homens aí. Aí Deus fala: não dá, Moisés, porque eles não podem fazer a minha obra se não tiverem do meu Espírito. Ninguém pode fazer a obra de Deus se não tiver do Espírito Santo de Deus. E aí Jesus está querendo mostrar isso para Nicodemos. Moisés teve que tirar da sua porção aquilo que Deus havia lhe dado como Espírito, e tirou dele e deu para aqueles 70. E quando aqueles 70 foram cheios, eles então passaram a fazer a obra de Deus. Nenhuma obra para o Senhor pode ser feita na força do braço. Toda obra de Deus precisa ser feita pela direção do Espírito Santo. E Jesus está querendo mostrar isso para Nicodemos. Você não entende, você é um dos 70, Nicodemos, mas você está pensando de forma carnal, você está se apoiando na sua carne, no seu intelecto, e Deus está dizendo: é necessário ter o Espírito Santo. Aqueles homens foram escolhidos, mas eles só passaram a julgar quando o Espírito de Deus que estava em Moisés foi repartido sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Só podemos fazer a obra de Deus se o Espírito Santo de Deus vier sobre a nossa vida. Se o Espírito Santo de Deus não vier sobre nós, não adianta. Não adianta. É um dom de Deus, é uma graça de Deus, que Deus precisa dar. Essa obra de Deus é crer, confiar, se arrepender e deixar Deus derramar sobre nós. Porque senão, a pior coisa que existe é uma vida de religiosidade e aparência. E era o que muitos fariseus viviam. Ou seja, ele tinha uma roupa de um judeu religioso, piedoso. Ele carregava o rolo da Torá. Ele estava na sinagoga. Ele dava culto. Mas não tinha nascido de novo da água do Espírito. Ele precisava nascer de novo da água do Espírito. Ele precisava desse novo nascimento da parte de Deus. Ele precisava receber do Espírito Santo de Deus. E precisava ser uma nova criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Todo o conhecimento de Nicodemos não adiantava. Toda a teologia rabínica que ele aprendeu com os mais sábios de Israel não adiantava. O seu status no Sinédrio não adiantava. Ele precisava do Espírito Santo de Deus. E Jesus está querendo mostrar isso para ele. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, então, ele quer entender e ele diz: como pode ser isso? Jesus, então, diz: ué, você não é mestre? Você não é mestre em Israel e não consegue compreender essas coisas que eu estou te falando? Isso era para ser fácil ser compreendido. Era para ele olhar a Torá e ver que sem o Espírito Santo de Deus, nenhum homem conseguiu realizar obra alguma.
Sansão, quando o Espírito Santo de Deus se foi, e a Bíblia diz, e não sabia ele que o Espírito Santo havia se apartado dele, quando ele tentou, agora mais uma vez eu vou sobre os filisteus e vou destruí-lo, e a Bíblia diz, e não sabia Sansão que o Espírito de Deus se havia apartado dele. Um homem sem o Espírito de Deus não é nada, é pó, é cinza, é humilhado, é somente com o Espírito Santo de Deus, e Jesus está querendo mostrar isso. É necessário o Espírito, Nicodemos. É necessário que o Espírito venha, entra e renove o seu ser, e tire a tua vaidade, e tire o seu orgulho, porque ele foi lá, ele achava que Jesus era igual a ele foi para um debate teológico, e Jesus foi e mostrou para ele que ele não era nada, que ele não era ninguém diante do Deus Todo-Poderoso, diante daquele que o havia criado. Jesus começa a mostrar para ele, dentro da palavra de Deus, que ele não era nada, e diz, tu és mestre de Israel e não sabe essas coisas, que um homem sem o Espírito Santo de Deus é vazio, é oco, e Jesus começa a mostrar, é cego, como nós falamos na escola dominical, quando Eliseu estava orando, e o exército da Síria veio sobre Eliseu, e Eliseu está tranquilo, e o seu moço está correndo desesperado por causa do exército do rei da Síria, porque um homem sem o Espírito Santo de Deus está desesperado, está assustado, não está confiando em Deus. Mas quando Eliseu orou, falou, Deus, abre a visão desse homem, mostra as coisas do Espírito para ele, e ele viu que mais eram que estavam com Eliseu e com ele, do que os que estavam lá fora, porque um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo entende as coisas espirituais e confia firmemente no Senhor. E ele não conseguia compreender. Tu és mestre de Israel, não sabe isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitaste o nosso testemunho. Jesus está falando nós, no plural. Nós quem? Os discípulos? Não. Nós. Eu e o Pai. E o Espírito Santo. Nós, três são os que testificam no céu. São esses três que dão testemunho da verdade. Era eles, nós testificamos o que nós vimos, e não aceitaste o nosso testemunho. O testemunho de que Deus agora está encarnado na terra e está fazendo milagres maravilhosos. E Nicodemos não quer aceitar isso, porque volta e meia Jesus falava, eu e o Pai somos um. Eu sou. Ele usava essa palavra que o judeu nunca usa para dizer eu sou, se igualando com o Pai. E Nicodemos não queria entender, e ele está falando o nosso testemunho, porque o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele, e Jesus disse, esse é o meu filho amado, a quem comprais a minha alma. Era ele, o Salvador, diante de Nicodemos, e Nicodemos não estava entendendo o testemunho de Deus. E aí Jesus, agora, ele estava debochando de Jesus, e Jesus fala, ué, eu estou falando de você de coisas simples, que você estuda na sua escola, e você não consegue compreender? E se eu falo de coisas celestiais? E se eu falo agora dos mistérios do céu, das incontáveis hostes? E se agora eu entro e começo a falar como é as moradas celestiais, e a desdobrar a grandeza das coisas espirituais? Aí que Nicodemos não entender mais nada ainda. E aí Jesus, ele entra, verso 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Antes do verso 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. O que nós entendemos quando nós olhamos para essa palavra Filho do Homem? Nós entendemos Jesus, o Salvador, não sei, são várias hipóteses, Filho do Homem, homem, filho. A gente associa a imagem Filho do Homem com a humanidade, que isso é algo errado. Toda vez que a Bíblia fala sobre Filho do Homem, está falando sobre a sua divindade e os seus atributos eternos. E em Daniel 7 vai falar sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem, a qual o ancião de dias estava adiantado diante do ancião de dias e recebeu o poder, a honra, a glória e o domínio pelo século dos séculos. Jesus está dizendo, o Filho do Homem foi que desceu do céu. Sou eu, Nicodemos, foi eu que te criei, eu recebi todo o domínio, e você vem aqui discutir teologia comigo. Necessário é você nascer de novo, Nicodemos.
Necessário é você se humilhar e se arrepender dos seus pecados e nascer de novo. Largar essa teologia que você se apoia como uma muleta e se arrepender e chorar para que o Espírito Santo de Deus venha sobre você. Ninguém subiu ao céu. Abre sua Bíblia aí comigo, em Provérbios 30. Agur vai falar algo muito interessante. Havia um debate entre os sábios. E Agur deixa um questionamento. Provérbios 30, a partir do verso de número 3 e 4. Provérbios 30, a partir do verso 3 e 4, diz... Provérbios 30, verso 3 e 4. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que sabes. Isso era um debate teológico dos sábios de Israel. E Agur agora coloca esse outro sábio que está discutindo com ele, de mão atada. Quem conhece o nome do seu filho? O nome do seu filho é Yeshua, que significa salvação, ou Deus que salva. E toda vez que você fala Yeshua, você está invocando a Deus como socorro, você está invocando a Deus por salvação. Quem é que conhece o nome do seu filho? Lá na época de Salomão ninguém conhecia, mas agora o Filho de Deus encarnou, está andando, e o nome de Jesus é Yeshua. E Nicodemos sabia que ele era a salvação, que estava sobre ele os milagres, os poderes, o testemunho do Espírito Santo, e bastava ele se arrepender e crer para poder ser salvo. Só bastava ele se arrepender e crer, porque a salvação estava diante dele. O nome do Filho de Deus estava sendo revelado para ele. Os mistérios ocultos estavam sendo revelados para ele. E ele diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, o povo desobedeceu ao Senhor. O povo foi rebelde. Murmurou, blasfemou. E Deus então enviou serpente no meio do povo de Israel, quando eles peregrinavam no deserto. A serpente picava e milhares morriam. Milhares e milhares morriam. Deus então chama Moisés e fala a Moisés fazer uma serpente de bronze. E colocar essa serpente numa haste. E colocar em um lugar elevado. E todo aquele que olhasse para aquela serpente seria curado das picadas das serpentes que estava tendo no acampamento. Ou seja, a serpente picava, a pessoa morria. Mas agora, se a pessoa fosse picada e olhasse para a serpente e cresce, seria instantaneamente curado. Deus está querendo ensinar a Nicodemos, Jesus está querendo ensinar a Nicodemos. Nicodemos, você está falando de obra que você praticou, que você confia no seu braço, que você confia na sua carne, que você confia nas suas boas obras. Eu quero te dizer uma coisa, nunca foi desse jeito. A salvação sempre foi por fé, a cura sempre foi por fé. É quando olha e crê. E assim como a serpente foi levantada, o Filho do Homem vai ser levantado. E quem olhar e crer vai receber a cura e o perdão dos pecados. Jesus está ensinando, está dando uma aula profunda para Nicodemos, como é necessário ele nascer de novo. Não importa quanto conhecimento, não importa quantos anos de crente, não importa se foi batizado, não importa se carrega uma Bíblia. Vai haver necessidade de nascer de novo. Vai haver a necessidade de nascer da água e do Espírito. Essa era uma mensagem que era tema central das pregações de John Wesley. Necessário é nascer de novo. E as pessoas expulsavam John Wesley da igreja, porque não eram nascidas de novo. Pastor, existe pessoa dentro da igreja que não é nascida de novo? Um monte. E Jesus ele está querendo entender. E esse é um texto que prende a minha atenção. Como a serpente foi levantada. Estava eu e meu irmão Luciano no monte.
nós conversávamos sobre as coisas de Deus. E de repente, ele começou a ler esse texto. E eu falei, tu está lendo isso? A minha mente, ela para diante desse texto. E ela fica presa diante desse texto. Porque eu não consigo entender a analogia que é feita da serpente. Eu não acho uma analogia. E eu falei, vamos meditar nesse texto para ver se Deus fala algo conosco. E está eu e ele tentando compreender. Daqui a pouco, Deus começa a nos agraciar com o entendimento do texto. Ele pegou a Bíblia dele, John MacArthur, e leu, e John MacArthur falou, a analogia está no levantar. Assim como o Filho do Homem foi levantado. Só que eu falei, não, nós estávamos ali, não tem mais coisa. Não é possível, por quê? Serpente. E eu comecei a entender que Jesus ele estava falando algo mais forte, mais profundo. Apenas da fé. Não. Eu falei, por que a serpente? A pergunta é, por que a serpente agora? Ela tem uma analogia com Cristo. Se Cristo na Bíblia toda é o Cordeiro, e serpente nós sabemos que é o próprio Satanás, a antiga serpente, ou quando não é Satanás, é um objeto de maldição, porque Deus chamou a serpente e a amaldiçoou, porque ela enganou Adão e Eva, e ela é maldita. E quando nós começamos a meditar nessas coisas, o Espírito Santo começou a nos fazer a compreensão de que nós só teremos salvação se nós olharmos para a cruz e vermos a maldição sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você só vai conseguir ser salvo se você entender que ele é maldito por causa do teu pecado sujo e vil que o colocou ali como maldição. Você só vai conseguir ser salvo e alcançado por Deus quando você olhar o objeto de maldição na cruz. Ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparaste? Porque ele se fez maldição. Porque ele se fez pecado, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele era a maldição da cruz, ele era a maldição. Por que Jesus se fez maldito? A pergunta é, porque você pecou, porque você adulterou, porque você mentiu, porque você roubou, porque você se prostituiu, e a sua maldição estava nele, naquele madeiro. Jesus está querendo mostrar isso para Nicodemos. Nós que matamos ele. Os nossos pecados que mataram o nosso Salvador, um homem que nunca pecou, que não conheceu o pecado, o Cordeiro de Deus sem mancha e sem mácula, que tira o pecado porque ele se faz pecado. Nós deveríamos amar Deus com todo o nosso coração, todo dia que nós acordássemos. Nós deveríamos nunca mentir, nunca roubar, nunca se prostituir. E Cristo veio cumprir isso de forma fiel. Ele amou Deus em cada segundo da sua vida. Ele devotou cada minuto. Jesus, você não vai comer. Não, uma comida eu tenho, fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, você não vai parar. Não, tem uma alma ali. E ele adorava e ele buscava a Deus em perfeição de caminho. Mas agora aquele que nunca viu o pecado, ele vai se fazer maldição por mim e por você. E como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem, maldição, vai ser levantado e desamparado por Deus, porque sobre ele foram os nossos pecados. A nossa culpa, a nossa vileza, todo o nosso mal depositado sobre o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho para se fazer maldição por nós. Ele derramou a sua ira sobre o seu Filho, o seu castigo, o seu cuidado. Ele removeu o nosso pecado e colocou sobre o seu Filho. E o matou naquela cruz. Ele matou Jesus para nos salvar. E Nicodemos, eu acredito, que Nicodemos ele entendeu essa mensagem. Em Israel, no antigo Israel, havia um sacrifício que 2 bodes eram trazidos. E todos nós estamos cansados de saber que bode é sinal de maldição. O diabo, o cornudo, o bode, o pentagrama de cabeça para baixo. Só que, na lei, esse bode significa Cristo. Um é imolado e o outro é o bode emissário. É enviado ao deserto. Eles pegam aquele bode que vai ao deserto e eles cospem no bode. E eles batem no bode.
e eles arrancam o pelo do bode. E eles colocam sobre o bode o pecado. O pecado vai sobre aquele bode, que é símbolo de maldição. É o Cristo amaldiçoado. A Bíblia diz em Isaías que arrancaram as suas barbas, cuspiram na sua face, bateram no seu rosto, o esbofetearam, porque ele é esse que se faz maldição. Colocavam uma púrpura sobre esse bode, e o emissário levava esse bode para o deserto, e lá no deserto ele tirava essa púrpura e colocava num arbusto de espinho, e o bode com os pecados ia, porque esse bode é o que foi apartado da presença de Deus como maldição. Cristo foi apartado como maldição de Deus, para poder me resgatar. Mas, quando Jesus ele estava no templo, e ele quebrou tudo, perguntaram para ele, com que autoridade tu fazes isso? Jesus então diz, eu destruirei esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. O quê? Esse templo demorou 46 anos para estar erguido, e você diz que em 3 dias? Ele estava falando do seu próprio corpo. Só que ele estava falando mais do que isso, ele estava falando do coração da nação judaica, do coração da religião judaica. Se tira o templo de Israel, tira a religião, tira a adoração, tira o sacrifício, tira tudo. Jesus está falando, eu vou tirar esse velho coração e eu vou colocar um novo coração. Quando eu morrer e ao 3º dia eu ressuscitar, eu vou dar um novo coração para vocês, eu vou dar uma vida nova para vocês e todos vão me conhecer. Era isso que ele estava dizendo. Eu vou escrever na